manifestação em São Paulo. Neste domingo, milhares de pessoas foram à Avenida Paulista para pedir anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Participaram do ato deputados, senadores, governadores, religiosos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o último a discursar. Antes dele, olha só as imagens, 44 mil pessoas apenas, sabe? Mas antes do Bolsonaro, Nicolas Ferreira disse que o 8 de janeiro foi usado para amedrontar a direita. Como Alexandre de Moraes se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou para o debochado do ministro Barroso, que falou perdeu o mané. Primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós somos assaltados? É isso que você quer dizer? Porque se for isso, fique em paz. Daqui a 1 ano e meio tem eleições de novo. Mas quero reforçar aqui novamente de que o verde e amarelo só está sendo perseguido nesse país porque nós estamos do lado certo. O deputado Altineu Cortes, vice-presidente da Câmara, chamou políticos e líderes partidários para manifestarem apoio à anistia. E eu quero fazer um registro aqui, que fique registrado. Eu quero perguntar ao governador Tarcísio, representando o Partido Republicanos. O Republicanos apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao presidente Valdemar Costa Neto do PL. O PL apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao governador Caiado, representando União Brasil. União Brasil apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao governador Zema, que representa o Partido Novo. O Novo apoia a anistia? Totalmente! Eu quero perguntar à nossa vice-governadora, representando o Partido Progressista. O Progressista apoia a anistia? Sim, totalmente! Presidente Bolsonaro, Mauro Mendes, o governador, também representando União Brasil apoia a anistia? Sim, por Deus, pela pátria e pela liberdade, sim! Governador Wilson Lima, representando União Brasil apoia a anistia? Sim! Agora, cadê Jorginho Melo representando o PL? PL apoia a anistia? Sim! Cadê o governador Ratinho? Desceu? Mas o presidente do PSD, o presidente Kassab, deu a palavra dele que o PSD apoia a anistia. O senador Rogério Marinho criticou a judicialização política. Para pedir a vocês que continuem indignados, resignados. Nós não podemos aceitar como normal que nós tenhamos uma justiça em que não há mais um juiz natural, em que não há o princípio da ampla defesa, em que um juiz que se diz vítima hoje preside o inquérito, em que nós estamos sendo julgados sem a prerrogativa de foro. Nós precisamos normalizar o país e essa normalização só se dará com anistia. Lembro, presidente Bolsonaro, que ao longo da nossa história, a história do Brasil, nós tivemos mais de 40 anistias desde 1822, porque nós tivemos ao longo da nossa história de mais de 200 anos, grandes homens governando esse país, pessoas que tiveram o desprendimento de fazerem a conciliação e a pacificação do país. Tarcísio de Freitas rebateu o argumento de parte do judiciário e da esquerda de que a anistia aos presos do 8 de janeiro
abriria um precedente perigoso para uma futura ruptura institucional. Algumas pessoas podem dizer, não podemos dar anistia, porque vai abrir precedente. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Será que está correto, que as penas estão razoáveis? Está errado. É por isso que a gente está aqui pela anistia. É por isso que a anistia é importante. Uma pauta política, uma pauta humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vê trechos do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Costa, começa essa rodada de comentários com você. O que você achou do tom dos discursos? O que você achou da manifestação na Paulista? Um grande sucesso, tinha muita gente. Vamos começar comparando, há pouco tempo atrás, com a manifestação contra a anistia, que foi liderada pelo Guilherme Boulos e tinha meia dúzia de pessoas. Ali sim, flopou. Então o contraste é evidente demais até para a Globo ou para a turminha da USP tentarem abafar. Então, primeira constatação, tinha muita gente. É uma pauta prioritária, sim, apesar do que diz a Miriam Leitão e a turma da Globo. Segundo, a gente está vendo um movimento de união. Não é só a união da direita, é a união de todos os brasileiros decentes, de bem, que não querem ver presos políticos nesse país. O caso da Débora furou bolhas. O Augusto Cury, um psiquiatra, autor de autoajuda, gravou um vídeo que viralizou, quer dizer, furou bolhas. E nós temos ali união, o Carlos Bolsonaro com a mão no ombro da Michele Bolsonaro, enquanto ela fazia um brilhante discurso, vários governadores importantes e vários parlamentares, inúmeros parlamentares. Não é uma agenda de direita, é uma agenda de resgate do direito. E acho que isso ficou muito claro para os brasileiros, foi o que disse, inclusive, o jurista, André Marsiglia, nosso colega aqui no programa. Os discursos, como a gente viu alguns trechos aí, foram muito contundentes, foram muito firmes na defesa do Estado Democrático de Direito e na condenação desses abusos criminosos que vêm sendo praticados por alguns ministros do Supremo. O caso do Fux, por exemplo, que tem dado uns votos dúbios, foi lembrado pela própria Michele, que disse, o senhor é um dos poucos ali, é o único juiz concursado, você vai querer jogar seu nome na lata do lixo? Então, existe um apelo para que as pessoas ali dentro ainda façam aquilo que é certo. Vamos ver se esse apelo surte efeito. A Michele, no discurso dela, digamos assim, jogou a toalha em relação a Alexandre de Moraes. Disse que já orou muito para ele, por ele, mas que ali realmente talvez não bata um coração peludo, falte o básico da empatia. Vamos ver. Eu confesso que eu já rezei também para Alexandre de Moraes. Eu não tenho mágoas, eu não quero vingança. Nós queremos justiça. E para quê? Para pacificar o país. O vídeo que o Nicolas gravou, além de um discurso brilhante que ele fez, furou mais uma vez bolha e chegou a milhões, dezenas de milhões de visualizações, começando falando da Rosa Parks, daquela moça negra que se recusou a sair do lugar dela no ônibus nos Estados Unidos, e ali começou uma faísca que virou uma revolução por direitos humanos, que o Martin Luther King abraçou e por aí vai. Então, é um símbolo, esse batom virou um símbolo de luta por justiça, pelo que é certo. E o STF foi longe demais, isso ficou claro para todo mundo. Então, ou o STF recua, ou não há a menor possibilidade de pacificar esse país. E aí eles vão ter que transformar o Brasil numa Venezuela, tentar, sabendo de forma incerta qual vai ser a reação dessa multidão, desse povo até aqui pacato, mas, de novo, o brasileiro mostra que não aceitou ficar intimidado por conta do 8 de janeiro, das prisões abusivas. O brasileiro não se intimidou. O que vão fazer os ministros do STF? Eles têm um problema na mão. Eles podem prender o Bolsonaro, mas o que eles vão fazer com o bolsonarismo? E nem é mais o bolsonarismo. Está ali um monte de gente mostrando que furou a bolha, que são outros partidos, partidos do centro. Então, não dá para manter esse status quo, essa situação. Por fim, Lacombe, já me adiantando, mas tem a questão do presidente da Câmara. O Hugo Mota, ele está sendo muito pressionado, mas alguns palestrantes hoje ali, alguns que fizeram discurso, lembraram que, obviamente, ele está sob ameaça. Não é uma situação normal.
Ele está sendo ameaçado, chantageado em praça pública ao meio-dia. E isso nós também não podemos aceitar, não podemos tolerar uma situação dessa. Isso não é razoável dentro de uma democracia. Então, o Hugo Mota tem que poder fazer aquilo que os seus pares que o colocaram naquela cadeira desejam que ele faça. Ele não pode fazer o que o Alexandre de Moraes sozinho, com mais um ou outro, vão lá e ameaçam ele de fazer, ou ele vai, né, arcar com as consequências. Isso não é aceitável. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Nós não podemos aceitar isso e não vamos aceitar isso. Ana, e aí, o que você achou da manifestação? Bom, eu acho que nós podemos falar de vários ângulos, né? Da contagem, da não contagem, dos discursos, mas eu acho que, para mim, Lacombe, acho que tudo que nós vimos hoje, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, só demonstra uma coisa e é absolutamente gritante para mim, que toda a perseguição implacável ao presidente Bolsonaro é porque Jair Bolsonaro é uma força absurda da direita, que não adianta, eles não conseguem parar a força, o capital político do presidente Jair Bolsonaro. Podem ficar aí questionando se tinha 400 mil ou 10 mil, não importa, as imagens mostram um mar de gente. Mas essas imagens de hoje, para mim, elas são um resumo do que o presidente Bolsonaro vem mostrando desde que ele saiu do controle, né, do executivo. Por onde ele passa no Brasil, ele carrega uma multidão, as pessoas vão ao encontro do presidente Bolsonaro, no aeroporto, nos bares, nos botecos, na praia, nos comícios, nas reuniões. O presidente Bolsonaro está com o povo e o povo está com o presidente Bolsonaro. Isso é fato. Eles podem combinar a narrativa que for com o consórcio, com o STF, com a primeira turma, com o TSE, com as blogueiras da Globo News. Não adianta. O único jeito de não vermos o que nós vimos hoje, que para mim é um resumo do que está acontecendo desde o final de 2022, é arrancando os olhos. Só isso. Porque ele continua uma força política, o único nome hoje para candidato à presidência da República, se ele vai conseguir se tornar elegível de novo, como os americanos falam, né? We cross that bridge when we get there. A gente cruza essa ponte quando a gente chegar lá. Mas hoje esse é o único nome. E não adianta ficar com essa... empurrando as falácias que eles empurram nas redes sociais e até nas manchetes da velha e carcomida imprensa, que não adianta. O presidente Bolsonaro tem uma força política e uma conexão orgânica com seu eleitorado que só aumenta e que não vai a lugar algum. Deputado, agora alguém que estava lá, né, testemunha ocular ali na Paulista, a gente viu a presença de 7 governadores, o Ratinho Júnior estava lá, fez a foto e teve que viajar, mas governadores de vários partidos, então tínhamos ali governador do PL, do Novo, do União Brasil, PP, representantes do PP, do Republicanos, quer dizer, há partidos que têm bancadas consideráveis unidos em torno da pauta da anistia. De que maneira essa manifestação de hoje ajuda, né, os parlamentares de oposição, ou mesmo do Centrão, a conseguir finalmente levar o PL da anistia à votação, deputado? Lacombe, primeiro eu tenho que dizer que não foi um movimento, um manifesto isolado. Foi um manifesto coletivo pedindo justiça. Equilibrado, em respeito aos direitos humanos. Ali, Lacombe, eu estava antes do evento ainda, lá no Palácio Bandeirantes, com o governador Tarcísio, que é meu colega de turma de 30 anos, fizemos a Academia Militar das Agulhas Negras, e eu estava comentando com ele sobre a importância deste movimento do dia de hoje. E ali chegou o Zema, chegou o Ratinho, Mauro Mendes, chegou o governador do Amazonas, o Caiado, o Jorginho. O Cláudio Castro não veio
porque está tendo os problemas de enchente no Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de 8 governadores que são os governadores dos principais estados do Brasil. E ficou muito claro também, não só na reunião anterior, né, o diálogo franco da necessidade da anistia. Nós estamos falando numa verdadeira injustiça. Eu abri essa semana, Lacombe, Ana e Constantino, uma subcomissão para tratar sobre as denúncias em relação aos presos do Rio de Janeiro. E eu separei alguns casos só para vocês entenderem. Por exemplo, o senhor Jorge Luiz dos Santos. Gente, ele está com hemorragia interna, nível 4, necessitando uma cirurgia de forma urgente. Nós temos o Sérgio Amaral Rezende, tem filhos pequenos e também está aguardando cirurgia urgente, está com necrose, infecção hospitalar, hérnia umbilical. Vamos continuar. Nós temos a Ana Paula de Souza, está com nódulo no seio, tiroidite, depressão profunda. Temos a Josanita de Almeida, também com filhos pequenos, casos de epilepsia, depressão, bipolaridade. E eu poderia ficar falando de dezenas de casos aqui. Eu recebi uma denúncia com mais de 100 páginas, situações desumanas. Não tem como não falar da Dalgisa, 65 anos, nunca passou perto de uma delegacia sem nenhum caso de polícia precedente, e ela está numa cela de 3 metros por 3 metros, com outras 8 detentas, dentre elas homicidas, traficantes, faccionadas, em depressão profunda. Será que nós temos que ter um outro caso, Clesão, para tomarmos uma atitude? A gente recebeu ali, haviam várias faixas de familiares, pessoas que estão adoentadas e não têm acesso. A própria Dalgisa que eu citei agora só pode ver familiar de 15 em 15 dias. Como pode Alexandre de Moraes, como pode Supremo soltar o André do Rep, soltar traficantes, corruptos, arquivar casos como Palocci, como Zé Dirceu, estupradores condenados a 8 anos, homicidas a 6 anos. Gente, e essas senhoras às 14, 16, 17 anos. Então foi um manifesto que ele é muito mais do que direita, esquerda, centro, é justiça, é humanidade. E eu não tenho dúvida que este exemplo ficou claro numa manifestação onde tinha vários partidos. Hoje nós temos os números necessários para aprovação da anistia. Eu vou falar daqui para frente, o Lacombe deve abordar, mas falta também uma pressão, uma boa pressão que era necessário, e ela chegou hoje. A sociedade mostrou por meio de uma imagem para o mundo. Os partidos já têm os votos? Sim. Os líderes querem assinar? Sim. Hugo Mota está pressionado? Sim, mas vamos falar. Falta agora é que a gente, a partir dessa semana, pressione, continue uma obstrução total e exija anistia. Até porque o apoio ao presidente da Câmara foi um dos alicerces para que a direita o apoiasse, para que fosse assumir aquela cadeira. Tem o ônus e o bônus, Lacombe. Muito obrigado pelas doações via Pix, continuam sendo a nossa maior receita. Essas doações via Pix continuam mantendo o programa no ar, foi assim desde o ano passado. Agradeço de coração a todos vocês. Quem quiser contribuir com doação via Pix, está aí na tela a nossa chave Pix e fazem a doação que vocês quiserem, qualquer quantia nos ajuda muito a manter aqui o avião no ar, né? Uma equipe de 6 pessoas trabalhando de segunda a segunda.